Antes eu queria falar aqui para vocês que eu fiz parceria com a Bodyco, a loja que eu trabalhei e que eu gosto bastante, tá? Para quem quiser comprar nessa loja, o link está aí na descrição, estão com uns preços bons e tudo mais. Mas eu continuo exatamente o mesmo, apesar da parceria, não vendi a minha ideia e esse vídeo é para provar isso. Eu vou falar do pós-treino, que a maioria de vocês é enganado, que tem que usar Whey Protein, isso é obrigação. E na verdade não é, vocês estão sendo enganados. É muito mais vantajoso um outro sistema e muito mais barato também. Bom, primeiro, para que serve o pós-treino? O pós-treino serve unicamente para avisar o nosso corpo que o treino acabou, só isso. Durante o treino a gente está com um sistema nervoso autônomo simpático ativado, ou seja, aquele que te deixa em estado de luta ou fuga, te deixa esperto, te deixa forte, te deixa disposto. Tá? E esse sistema ele vai liberar as catecolaminas pela glândula suprarrenal, epinefrina, norepinefrina, ou adrenalina, noradrenalina, que é nada mais do que aquele hormônio que te deixa disposto e pronto para luta ou fuga. No pós-treino queremos exatamente o contrário, queremos ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático, aquele que vai parar o seu organismo. O simpático e o parasimpático são antagônicos, eles são inversamente proporcionais. Durante o treino a gente tem o glucagon ativado, que é um hormônio catabólico, ou seja, a direção dos nutrientes está de célula para sangue, tirando o que tem estocado para ser usado. No pós-treino a gente quer insulina, que é um hormônio antagônico do glucagon, um hormônio anabólico, ou seja, que vai pegar do sangue e jogar para a célula. Bom, essa daí é a parte teórica do treino e do pós-treino. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Como é que a gente vai reverter esse quadro do treino no pós-treino? É super simples. A única coisa que você precisa é um carboidrato de alto índice glicêmico, tá? Maltodextrina, dextrose, açúcar mascavo, achocolatado em pó, ou seja, qualquer coisa que vai ativar a insulina o mais rápido possível. Você não precisa de oximase. Esse carboidrato não serve para nada. É um carboidrato marqueteiro que fala de peso molecular, enfim, é um produto novo colocado no mercado para fazer girar com um custo alto. Aí vocês estão se perguntando aí, e a gente não vai usar Whey Protein, uma proteína de rápida absorção no pós-treino? Aí eu pergunto para vocês, para quê? Se você comeu 1, 2, 3 horas antes do treino, não deu tempo nem de esvaziar direito a proteína que você ingeriu, a proteína sólida, o seu sangue está lotado de aminoácidos, só que eles estão sem direção, porque a insulina está dormindo enquanto o glucagon está alto no treino. E o que vai ativar a insulina? O carboidrato. Você ativou a insulina com o carboidrato, automaticamente você entra em estado anabólico, ou seja, ela vai começar a puxar o aminoácido da corrente sanguínea para o músculo, então você não precisa de proteína no pós-treino. Nesse pós-treino imediato, ou seja, isso que você vai mandar logo depois do treino, só o carboidrato é suficiente. Tem algumas outras sugestões de aminoácidos que você pode colocar, mas eu vou falar daqui a pouco. Aí, depois de mais ou menos 15, 20 minutos, a gente deve, na verdade, colocar um pouco de proteína para manter o fluxo de aminoácidos. Isso é bastante importante. Mas não necessariamente precisa ser Whey Protein. Você pode usar, se você quiser fazer uma refeição líquida, você pode usar albumina, você pode usar Whey, você pode usar caseína, não tem problema nenhum. A gente já tinha aminoácidos antes, a gente só quer manter o fluxo, não precisa de rápida absorção. Ou você pode partir logo para uma refeição sólida. Frango, atum, ovos, qualquer tipo de proteína animal, e aí se você está numa dieta de ganho de peso, misturar com mais carboidrato, com um pouquinho de gordura. Se você está numa dieta para redução de peso, dá uma diminuída no carboidrato, que você já mandou num shake alguns minutos antes. Enfim, aí vai depender da dieta de cada um. Você usando o Whey Protein junto com carboidrato de alto índice glicêmico depois do treino, você deixa esse processo mais lento, tá? A proteína vai deixar mais lento esse processo de ativação da insulina. Nada é mais rápido do que o carboidrato de alto índice glicêmico. Isso tem a ver com transporte ativo e passivo, difusão simples e facilitada. Se vai a favor do gradiente ou se tem alguma coisa, se tem alguma força que precisa trazer para ele. Agora vem aquela dica que eu falei de você dar uma melhorada nesse shake pós-treino, tá? Só o carboidrato já é legal, já é suficiente, mas tem algumas outras coisas que você pode colocar ali para melhorar, que seriam os aminoácidos de forma livre, ou seja, aqueles que já estão digeridos, pré-digeridos, só tem o processo de absorção, que aí seria um whey hidrolisado. Então sim, um whey hidrolisado você pode usar junto com a maltodextrina, que não tem problema nenhum. Você pode usar BCAA, glutamina, se você tiver problemas de sistema imunológico, porque a glutamina, na verdade, ela não chega no músculo, porque as células do intestino
tem uma afinidade maior com ela e acaba pegando ela antes de chegar no músculo. Você pode usar creatina, enfim, qualquer outro tipo de aminoácido pré-digerido, você pode usar sem problema nenhum, tá? Multivitamínico também é legal, se você quiser usar, é bacana. Uma única recomendação é só você não tentar passar aí de 30 a 40 gramas de aminoácidos de forma livre, a soma deles. Por quê? Porque eles não têm processo de digestão, ou seja, eles caem no intestino de uma vez. Ou seja, se cai muito, você satura todas as proteínas receptoras, né, as que pegam do intestino e jogam na corrente sanguínea, e aí você acaba urinando o excesso, desperdiçando dinheiro e aí consequentemente também não mudando nada os resultados, jogando uma quantidade a mais. A quantidade de malto vai variar de acordo com o seu objetivo, o que você busca e a sua composição corporal atual. Particularmente, aí, uma recomendação para quem quer ganhar peso, de 1 a 1,5 kg é suficiente, tá? Para quem quer perder peso, tem que diminuir um pouquinho o carboidrato, mas não no pós-treino. O pós-treino é um horário legal para você mandar carboidrato. O corpo aproveita melhor ele. Então, no caso aí, para quem está perdendo peso, jogar mais ou menos aí no máximo 0,5 grama a quilo, já é uma quantidade legal que não vai atrapalhar, pelo menos no começo da dieta, a você perder gordura. Mais para frente talvez seja necessário você reduzir e quem sabe até zerar. Bom galera, então é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, se inscrevam no canal, tem um segundo canal de motivação, o link está aí, e tem a página no Facebook, que essa ideia desse vídeo saiu de lá, porque eu postei isso lá e o pessoal falou, pô Leandro, você tá louco, você tá falando besteira, abobrinha. Na verdade não estudaram muito de bioquímica e fisiologia humana, né, nem o básico, e aí acabam gostando de ser enganado pelo marketing dos suplementos. Beleza? Brigadão, valeu e até a próxima.